Você citou aqui algumas passagens, eu queria só ler duas, né, que vão confirmar que, de fato, né, os 10 mandamentos foram entregues para Israel. Quanto a isso, né, nenhum de nós questiona, queridos. Então vamos lá, você falou do capítulo 4, né? Capítulo 4, verso 8, né? Que vai nos dizer assim: e que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Então não há uma nação que tenha estatutos e juízos tão justos como Israel. Depois, 5:15. 5:15 é ainda mais enfático, né? Porque ele fala sobre o quarto mandamento, e lá em Êxodo, o quarto mandamento, o sábado, ele diz que nós o devemos celebrar porque Deus, em 6 dias, criou céus e terra e no 7º dia descansou. Mas aqui no verso 15 do capítulo 5 de Deuteronômio, ele fala assim: lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Então aqui o motivo, né, é o quê? É a libertação do Egito, e nenhum de nós aqui foi liberto do Egito. Quem foi liberto do Egito foi Israel. Então, queridos, vejam, não contestamos, não podemos contestar de forma alguma que a lei ela foi entregue para Israel. A pergunta não é essa. A pergunta é exclusivamente para Israel? A lei é só para Israel? Vou fazer uma outra pergunta em cima dessa. Parece até chato isso. Parece que eu não quero responder, mas não é isso, né? Eu, na verdade, quero provocar reflexão em todos que nos acompanham aqui. Todos concordam que a aliança no Sinai foi feita com o povo de Israel. Nós concordamos, não temos dúvida em relação a isso. Mas se eu perguntar aqui, a nova aliança feita por Cristo foi feita com quem? Eu duvido que alguém aqui vá falar que não foi com todos, com toda a humanidade. Que não foi conosco, os gentios, porque se não foi conosco, queridos, estamos com um problema. O que nós estamos fazendo seguindo Jesus, se a aliança não foi feita conosco? Mas eu vou ler uma passagem aqui que vai surpreender você. Ela está lá em Hebreus capítulo 8 e verso 8. Olha só. Hebreus 8:8. E, de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuam na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Imprimirei as minhas leis na mente deles e as inscreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que ele está falando aqui? Da aliança que ele fez por meio de Jesus. Tanto é, queridos, que no verso 6 desse mesmo capítulo 8 ele explica: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador
de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, se nós vamos raciocinar de acordo com esta crítica de que a lei foi dada somente para Israel, então a aliança também é somente para Israel. Ninguém tem dúvida que a aliança foi estendida aos gentios. E ninguém tem dúvida de que a lei não é só para Israel, ela é para toda a humanidade. Pastor, por que então Deus, ele deu para Israel e não para toda a humanidade? Para quem Deus iria dar, meu irmão, você, minha irmã, vocês que estão nos acompanhando, para quem Deus iria dar os seus mandamentos, a sua lei? Para os egípcios? Para os filisteus? Para os amalequitas? Para os jebuseus? Ou para os gregos? Para qual povo pagão ele ia dar? Um povo que não estava preparado para o ouvir. Aliás, Deus olhou a terra toda e não achou um povo preparado. Então ele teve que levantar um povo para poder ser seu e ele entregar a sua lei. E ele levantou Abraão. Aliás, não levantou um povo, ele criou um povo. Por quê? Porque o plano dele é que este povo fosse luz para o mundo. E aí surge Israel. Então ele chama Abraão e dele faz um povo. Então Deus, ele não faz algo separado da realidade. Por isso a gente sempre fala do contexto nas escrituras. E ele precisava de um povo para mostrar para nós, por meio de situações nas quais aquele povo estava vivendo, uma realidade eterna. Até para facilitar a nossa compreensão. Né? Por isso Paulo fala, tudo que foi escrito para o nosso entendimento, ou seja, da humanidade. Então ele pega a situação de Israel, que era carne como nós, para que nós que somos carne pudéssemos entender realidades espirituais muito mais profundas. Agora, essas realidades espirituais, tanto as promessas quanto as leis, elas são para a humanidade toda, queridos. Foram dadas para Israel, para que nós pudéssemos compreender e Israel pudesse ser luz. Infelizmente, Israel falhou num primeiro momento, mas as promessas continuam sendo para a humanidade toda. Veja, queridos, os mandamentos, como lembrou o pastor Misael, foram ditos no seguinte termo para Israel: lembra-te. Por quê? Porque eles eram muito mais antigos. Vou dar exemplo para vocês. O sábado, quando ele é entregue, este mandamento da lei de Deus, ele não é entregue para Israel, ele é entregue para a humanidade. Não havia judeu nem grego, havia Adão e Eva no jardim do Éden, a humanidade toda. Vamos lá, vou dar mais exemplos para vocês. Se Deus não houvesse dito que era pecado matar, ele poderia ter condenado Caim por ter matado Abel? De forma alguma. Deus iria cobrar uma coisa, sendo que inocentemente Caim não sabia? Deus, antes que houvesse a morte, antes que Caim matasse Abel, ele havia dito para Caim: o pecado jaz à tua porta. Então ele não era inocente, ele sabia o que era pecado, sabia que matar era pecado. Por quê? Porque o mandamento da lei de Deus diz: não matarás. E quando ele mata, ele comete pecado. Certo? Adão e Eva, tudo bem, Deus falou para que não comessem do fruto, mas o pecado não começou quando eles comeram o fruto, começou quando eles olharam para a árvore e cobiçaram. A Bíblia é muito clara ao declarar isto. Então, queridos, onde está escrito que não podia cobiçar? Deus ia dar alguma coisa incompleta? De forma alguma. Adão e Eva sabiam que estavam cobiçando algo que não poderiam cobiçar. E quando eles dão mais
ouvidos à serpente e a Satanás do que ouvidos a Deus e fazem Deus de mentiroso, eles não sabiam que isso era pecado? Claro que sabiam. Claro que sabiam, porque não estavam dando voz a Deus. E aí entra o que o pastor Misael falou: não terás outros deuses diante de mim. Veja, todos os mandamentos já estavam em vigor. Ah, esse negócio de comer carne de porco é coisa de judeu. É? Você sabia que na arca, quando Deus ordenou a Noé que entrasse, ele mesmo fez com que entrasse 7 casais de animais limpos e apenas um casal de animal imundo? Por quê? Porque ele sabia que quando acabasse o dilúvio, eles teriam que sacrificar, eles teriam que se alimentar, porque as plantas teriam sido destruídas pelo dilúvio, ia demorar até que reflorestasse o mundo, até que as plantações voltassem, né, a serem cultivadas. Então, ele sabia que os animais limpos eram necessários, mas os animais imundos não. Então você veja, é só um casal de animal imundo, mas 7 de animais limpos. Então já havia separação entre animais limpos e imundos. Noé sabia, Noé conhecia. Ou seja, isso não foi lei dada no Monte Sinai para Israel. Isso já existia. Então, como você pode ver pela palavra de Deus, a lei ela é para a humanidade. Foi entregue naquele momento para Israel. Por quê? Porque era necessário naquele momento que aquele povo pudesse ser o portador das boas novas, como foi necessário também que da nova aliança eles fossem os portadores. Jesus mesmo declarou: a salvação vem dos judeus, né? Mas era só para os judeus? De forma alguma. Assim como a salvação é para todos, assim como a salvação desde o tempo de Moisés não era pelas obras, e sim pela graça, mas foi mal compreendida pelos judeus, também a nova aliança a salvação não é pelas obras, mas é pela graça. Da mesma forma também, queridos, as leis e os mandamentos não são só para Israel, mas são para toda a humanidade, como fica bem claro pela palavra de Deus. De outra maneira, a aliança também seria válida só para Israel. Nós não teríamos parte nela, porque ela foi feita com Israel. Mas como você pode ver pelas Escrituras, ela é uma salvação, uma aliança para com toda a humanidade. As profecias, a ressurreição é para toda a humanidade e não somente para Israel. Então, entenda, segundo o Espírito e não segundo a carne. Não se deixe enganar pelos ensinos errados. Hoje, existe no meio da igreja, né, uma certa idolatria por Israel, mas em que sentido? Né? As igrejas utilizam os símbolos judaicos na decoração de templo, utilizam vestes litúrgicas, incorporam elementos como o talit, que é aquele véu que os homens usam para orar, o shofar, que é um chifre que eles tocam. Isso é um modismo que existe no meio evangélico, e essas mesmas igrejas, elas vão falar: não, sábado é judaização, carne de porco é judaização. Quer dizer, eles incorporam os símbolos e excluem os mandamentos. Os símbolos, eles são para Israel, da cultura israelita, mas os mandamentos são para todos os homens. Eles incorporam os símbolos e excluem os mandamentos. Não se deixe ser enganado. A lei e ao testemunho disse o profeta Isaías, o mesmo que nos profetizou sobre como seria o reino milenar, que nos é dito lá em Apocalipse, no capítulo 20. A lei e ao testemunho, ele diz: se não falem desta maneira, jamais verão a salvação.